Números 11, verso 16. Acompanhem comigo. O Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são o que, gente? Líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você. Observe que Espírito aqui é com E maiúsculo. Toda vez que o Espírito na Bíblia for com E maiúsculo, refere-se ao Espírito de Deus. Se for minúsculo, é o Espírito humano. Então, eu tirarei do Espírito que está em você e o porei sobre eles. Eles quem, gente? Os 70 líderes e supervisores. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhores no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro vocês vão comer carne, até que lhes saia carne pelo nariz. Nossa! E vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens, em pé, e dizes: darei a ele carne para comerem durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para ele se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para ele se todos os peixes do mar fossem apanhados? E o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Repita comigo: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre quem, gente? As 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, elas o quê? Profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meus queridos, nós vemos 2 grandes problemas nesse texto. Um que foi um grande problema, que não havia o menor sentido, e o outro um verdadeiro grande problema. Se você ler os 4 primeiros livros da Bíblia, aliás, se você ler a história de Israel, os 5 primeiros livros do Pentateuco,
na continuidade, os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, se você ler sobre a história dos reis, você vai chegar, primeiro de tudo, a uma conclusão: Israel era um povo obstinado. Inclusive eu costumo dizer assim, tem gente que idolatra Israel. Acha que o que é feito em Israel é mais santo do que é produzido em outros lugares do mundo. Eu me lembro até que quando eu me converti, e alguns segmentos da igreja evangélica que é 100% abstêmia, 100%, ninguém pode, ninguém deve ingerir nada de álcool. Outros são mais equilibrados no sentido de que a relação com o álcool deve ser uma relação muito cuidadosa. E eu me lembro nessa época que muitos irmãos que eu conhecia que não bebiam nada, começaram a dizer: rapaz, eu estou tomando um vinho muito especial. Diz que vinho está vindo de Israel. Eu não sei se vocês são da época desses vinhos. Quem é da época dos vinhos de Israel? Eu me lembro que foi até colocado numa ceia, na celebração da ceia, o vinho de Israel, e a gente chegou à conclusão que o negócio era forte com força, o vinho, né? Mas tudo por causa dessa... Gente, Israel foi escolhido por Deus, não é porque tinha méritos para ser escolhido. Foi escolhido porque Deus escolheu, meu amigo. Só. E a história da Bíblia nos diz isso. Por isso, quando você for ler a Bíblia, leia a Bíblia como a história de homens pecadores como você e eu, mulheres pecadoras como vocês, e a intervenção sempre amorosa e justa de um Deus perfeito. Essa é a história da Bíblia. E ali a gente tem um grupo de pessoas que passou a vida toda reclamando de serem escravos do Egito. Foram 400 anos escravizados pelos egípcios. Muito provavelmente construíram as grandes pirâmides. E oraram a Deus, pedindo que Deus cumprisse a promessa de que ia levá-los para a terra que havia prometido ao patriarca da nação judaica, Abraão. Chega o dia da libertação, Moisés com 80 anos de idade, 80, lidera o povo pelo deserto do Sinai, um deserto que ainda hoje é inóspito, e naquela época mais inóspito ainda, né, porque não se tinha fontes, estradas, era tudo muito... E aquele ancião, ele atravessa aquele deserto com o povo de Israel, mas o povo de Israel reclamava de tudo, toda hora. Ou reclamava porque tinham inimigos, ou reclamava porque o maná que Deus mandava, uma comida que Deus providenciava todas as manhãs para eles, que eles estavam de saco cheio de comer maná, porque maná é isso, porque maná é aquilo. E naquele momento a gente percebe nesse momento especial, o povo estava reclamando porque queria comer carne. Nós queremos comer carne, não sei o que, era melhor estar no Egito, porque no Egito a gente comia carne e se fartava de comer carne, e aqui não. Era melhor que a gente estivesse lá. E Deus chamou Moisés. Aliás, Moisés chegou para Deus pela enésima vez e disse: Senhor, eu não aguento esse povo. Eu não aguento liderar esse povo. Eu estou cansado de liderar esse povo. Em uma outra parte aqui no livro de Números, ele diz assim: Senhor, o Senhor me ama, se o Senhor me amar, me mate, me leve, me livre desse povo, eu não aguento esse povo. Imagina o nível de tensão de Moisés. E Deus disse: não, Moisés, eu vou resolver esse problema deles. Agora eles vão comer tanta carne que vão botar carne pela venta, para eles entenderem que o problema deles não está no estômago, o problema deles está no coração. O problema do meu povo é um problema de coração, e o problema da gente é muitas vezes um problema de coração, não é um problema de necessidade. A gente joga para a necessidade a ideia de que a necessidade vai suprir
aquilo que falta em nós, mas o problema é que nós nunca nos satisfazemos, nós somos criados para a insatisfação. E vivendo numa sociedade consumista como a nossa, onde o marketing trabalha para lhe dizer que você precisa de uma coisa que ainda nem foi lançada, que ele diz assim: você é feliz hoje com o iPhone 5? Aguarde o iPhone 6, esse vai mudar a sua vida. Esse vai mudar a sua vida. Ah, você não está satisfeito com esse carro? Não, aguarde. O apartamento? Não, agora é diferente. A moda agora é o seguinte: olha, você está de saco cheio de ter que dividir a pia com a sua esposa? Nós temos uma solução: banheiro com 2 privadas e 2 pias. Se vocês não se encontram, pelo menos sentem no trono e conversem. O nosso problema, isso não é problema. Não é problema se você tiver que mudar a marca de uma roupa. Não é problema se você deixar de comer algo que você acha que, poxa, eu não posso mais comer isso. Isso não é um problema. E aqui, quando se fala do maná, o maná é um alimento indescritível, humanamente falando. O que se sabe é que Deus mandava todas as manhãs grãos que caíam sobre a relva, eles colhiam aqueles grãos, faziam bolos, faziam pães, faziam coisas, com certeza Deus colocou naquela semente todos os nutrientes necessários para que eles sobrevivessem, ou não, gente? Lógico que sim. Mas questionava, era comida, é água, é não sei o quê, porque trouxe a gente, aí se rebelavam contra Moisés, até os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, se levantaram contra Moisés. E ele ali, sabe, dizendo: Senhor, eu não aguento mais esse povo. Aí ele disse: olha, eu vou resolver o problema. Eu vou dar comida até eles vomitarem, tá? Eles vão aqui morrer pela boca, como diz, né, o ditado, morrer pela boca. Eu acho que é daí que vem aquela ideia de que crente não bebe, mas come muito, né? É assim, não bebo não, mas como muito. Como se a glutonaria fosse um pecado menos grave do que a embriaguez. Mas enfim, meter o aço a comer, pá. Isso agora, Moisés, eu vou resolver realmente um problema. O problema desse povo ter uma liderança, desse povo ser conduzido para o lugar que eu preparei para eles. Gente, aquele povo estava no deserto, mas estava aguardando a terra prometida, certo? Sim ou não? Eles estavam caminhando para lá, certo? Estavam no meio do caminho. Eles não estavam mais na escravidão, mas ainda não estavam no lugar da chegada, eles estavam no meio. E o meio, o deserto, é lugar onde o nosso melhor e o nosso pior vem à tona. Se você quiser conhecer o melhor de uma pessoa e o pior de uma pessoa, deixe que ela passe por privações ou provações. Aí você vai saber quem aquela pessoa é. Você vai saber o que ela valoriza, você vai saber se ela é paciente, se ela não é. Então, eles não eram mais escravos, mas eles ainda não estavam na promessa, eles estavam a caminho, e o caminho, por acaso, era um deserto. E Deus chamou um homem idoso, aos 80 anos, para liderar 3 milhões de pessoas, porque aqui fala de 600 mil homens de pé, uma expressão que se referia a homens contados no censo, homens com mais de 20 anos. Agora conta, se tinha 600 mil homens, e se tinha aí 1 milhão de mulheres, mais crianças e adolescentes abaixo de 20, né, que é quem realmente acaba a feira, na casa da gente é adolescente, né, quer ver sua feira ir embora? Filho adolescente em casa. Eles comem feito impinge em galego, é um negócio fora de série, eles acabam com a sua feira, assim, ó, pá! Eles não são citados aqui, os adolescentes não são citados, porque na cultura judaica só contava os homens feitos. Mas escuta, Moisés está ali e diz: Senhor, me leve, eu não consigo liderar esse povo. Eu não consigo liderar esse povo para o lugar que o Senhor preparou para eles e para mim.
E eu te peço, me mata, me leva. Eu não tenho condição. Em um outro texto aqui ele diz, homem, como é que eu vou arrumar esse povo todo, né? Ele diz aqui, se matasse todos os peixes do mar, se todas as aves, todos os rebanhos fossem mortos, como é que iria alimentar esse povo por um mês com carne, do jeito que o Senhor está dizendo aí? Deixa comigo. Deus mandou uma nuvem de codornizes, aves migratórias, que tomavam partido dos grandes ventos e migravam ali do Oriente em direção à Europa. Isso é uma migração muito comum ainda nos dias de hoje. E Deus simplesmente tirou o vento na hora que elas iam passando e tudo gordinha, né, as codornizes. Não é um pássaro muito dado a grandes voos, todos caíram. Prá! Era codorniz para todo mundo e os cabas comendo lá e as ventas, entendeu? E vomitando. E Deus, não, agora, eles acham que isso é um problema, agora eu vou resolver um problema. Chame 70 homens, líderes, e muito provavelmente, pela própria cultura judaica, os líderes eram anciãos, homens aí com mais de 60, 65 anos, eles é quem guiavam o povo, eles é quem eram, sabe, os elders, os anciãos da comunidade. Pegue 70 desses homens aí, e eu vou tirar do espírito que eu pus sobre você, o meu espírito, que te dá força, que te empodera, e vou colocar sobre os 70 homens. E aí você não vai ter apenas líderes, você não vai ter apenas pessoas que vão lhe ajudar, você vai ter pessoas empoderadas por mim, com o meu espírito, assim como você é empoderado por mim, com o meu espírito. Basta aqui, é preciso que eu faça uma breve explicação para vocês entenderem uma coisa. Nos tempos do Velho Testamento, antes de Jesus vir, o Espírito Santo era privilégio de poucos. Só um grupo específico dentro do povo de Israel tinha o Espírito Santo com eles. Profetas, sacerdotes e reis. Só esses três. É como se hoje você olhasse para o Brasil e dissesse assim, não, só quem tem presidente são os titulares do executivo, do legislativo e os membros do judiciário. Só esses. Então Deus, Ele diz, chame 70 homens, que eu vou fazer com eles o que eu fiz com você. Eu vou dar poder para eles. Porque para viver a vida cristã, e aqui eu já faço uma ponte, para viver a vontade de Deus e para conduzir pessoas até a consumação dos planos de Deus, você não precisa apenas, meu amigo, de experiência, conhecimento e boa vontade. Ou você tem o empoderamento do Espírito Santo, ou você não consegue. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só uma coisa me faz continuar pastor. Durante esses 10 anos, aqui, mais 6 na primeira igreja, 16. Só uma coisa. O poder do Espírito Santo que não me deixa parar e não me deixa desistir. E Moisés estava querendo que Deus o ajudasse a fazer aquilo acontecer. Escute. Para a gente entender, nós temos dois problemas. Um que não é problema, é biquinho do povo. Povo cheio de biquinho. Toma, meu filho. Quer carne? Coma. Moisés, traga os 70 homens. Moisés trouxe os homens. Os homens ficaram ao redor da tenda do encontro. O que era a tenda do encontro? O tabernáculo. Era o templo que eles usavam enquanto eram nômades. Armava, desarmava, era o tabernáculo. Onde ficava a arca da aliança, todos aqueles apetrechos. Ficaram ao redor daquele lugar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio
E aqueles 70 homens começaram a profetizar, e profetizar aqui tem um sentido de proclamar com autoridade a vontade de Deus sobre o povo. Eles começaram a proclamar, e eu acho que Moisés olhou assim: nossa, que maravilha, eu não sou mais o único profeta aqui, tem mais 70 que Deus está usando. Só que aconteceu um fato muito inusitado. Olha que coisa. 2 pessoas que não estavam ali no acampamento, que estavam na lista dos convocados e não foram, talvez estivessem conversando e coisa e tal, né? Os 2 conversando ali, ou estivessem em outro lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aqueles 2 que estavam fora do sistema, digamos, religioso lá ao redor da tenda do encontro, como se esperava que todos estivessem, e Deus vem sobre esses 2 caras aqui e também derrama o Espírito Santo, e eles começam a proclamar as verdades de Deus. Auxiliares de Moisés ficaram sabendo, aliás, um viu e veio contar a fofoca: Moisés, está acontecendo um negócio que está fora do script. Que é? Não, tem 2 caras que não estão aqui, estão ali profetizando, estão sendo usados pelo Espírito Santo. Josué, que era o auxiliar principal de Moisés, disse: não, isso é um absurdo, Moisés, você tem que impedir que isso esteja acontecendo. Moisés já tinha 80 e poucos anos aqui, né? Quando o cara, eu ouvi dizer que quando o cara vai ficando mais velho, ele vai perdendo mais a papa na língua, vai saindo mais ainda, né? Quanto mais velho, o caba diz na telha, olhou para ele assim e disse: é verdade, meu irmão, assim quando o caba vai... Samara disse que eu estou ficando muito, mas meu amor, só tenho 42, não, imagina quando você tiver 80. Mas Moisés disse: está com ciúme, é? Está com ciúme de mim, do que em meu lugar? Você está com ciúme porque Deus está usando 2 caras ali? Josué, meu filho, dera que Deus derramasse do seu Espírito sobre todos e todos fossem profetas. E ele sabia muito bem por quê. Porque ao invés de importunadores do seu ministério, ele iria ter o quê? Colaboradores da missão de Deus para Moisés. Estão vendo a diferença? É como aquela pessoa que assim você tem que carregar nas costas, né? Não tem umas pessoas que a gente tem que carregar nas costas? Às vezes essas pessoas são da família, tem que carregar nas costas. E qual é o sonho, por exemplo, de um pai que cria os filhos, que cuida dos filhos? É que os filhos possam, de alguma maneira, construir na vida algo para ser com ele o quê? Um colaborador, em nome da família. Tem coisa pior do que você carregar no emprego aquele seu colega de trabalho a vida toda, ele não faz nada, você faz tudo e ele ainda ganha mais do que você. Isso acontece demais em repartição pública. Eu trabalhava na Justiça Federal, foi meu primeiro emprego de 93 a 95, e naquela época ainda, quando o prédio velhinho ali, ainda lá no centro da cidade, hoje já é o Ministério Público do Trabalho, outro prédio, mas era um prédiozinho bem velhinho. Eu me lembro quando eu cheguei novinho, e conheci muita gente nesse sentido, no judiciário mesmo, lá, gratificação, fazia nada, e você tendo que carregar, Irmãos, não tem coisa pior na vida do que você olhar para a sua vida, especialmente na sua vida ministerial, sua vida de igreja, e perceber que poucos são os colaboradores e muitos são os importunadores. Ou seja, poucos são os ministros e muitos são os clientes. Poucos são os que carregam o piano e muitos são os que reclamam a cor do piano. Por que é preto e não branco? Isso acontece em todo canto e acontece no corpo de Cristo.
Mas eu quero dar uma boa nova para nós hoje. Deixa eu perguntar para vocês, tinha quantos homens ali mesmo, de 20 anos para cima? Quantos? Não, 600 não, bote aí, meu amigo, as milhares. Tinha quantas pessoas? Quantos homens? 600 mil homens. Deus derramou do Espírito dele sobre quantos anciãos? Quantos? 70 mais 2 que estavam fora dos planos lógicos, talvez, dos que estavam ali. Lá na frente, Moisés morre, Josué assume e a história de Israel continua. Eles chegam na terra prometida, Josué na liderança. O livro de Juízes fala da divisão das terras, Josué e Juízes, e dos tempos, aliás, Juízes, pessoas que Deus levantou nos diferentes territórios de Israel para liderarem revoluções ou contra-revoluções. Vêm os reis e com os reis, profetas, e houve um profeta, que o nome dele é Joel. Joel capítulo 2, versículo 28, olha o que o profeta Joel diz. Deus usa o profeta Joel para prometer uma coisa, olha o que ele promete: depois disso, derramarei do meu espírito, sobre quem, gente? Espera aí, olhem para mim, sobre 70 homens, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. No tempo de Moisés e dos reis, o Espírito Santo era limitado para reis, sacerdotes e profetas, certo? Joel promete, Deus promete através de Joel que isso iria ser derramado sobre toda a carne. E disse mais: até os velhos sonharão, os jovens profetizarão, e até os escravos. Ele usa servos aqui, mas é no sentido dos escravos mesmo, doulos. Esses também participarão dessa experiência que todos os que vierem a crer em mim terão com o meu Espírito. Veio Jesus pregou na sinagoga e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas. No fim do ministério de Jesus, vamos agora para o Novo Testamento, o livro de Atos 1:4, vamos ler juntos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, leiam o capítulo 2, isso aqui é o início da igreja cristã, o início. Nós vemos que o Espírito Santo chegou como um vento impetuoso, um vento como este. Os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, com as mulheres, Maria, as outras duas Marias, a Maria mãe do Senhor, as duas outras Marias. Eles estavam lá em Jerusalém, eles eram 120 pessoas, com medo da perseguição, porque Jesus tinha sido morto, e o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, abalou as estruturas do lugar onde eles estavam. Muito parecido com o que está acontecendo aqui. Sério? E olha o que é que aconteceu. Versículo 1 do capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste,
Estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Eu não contratei esse som, pessoal. Como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. E eles começaram a falar, a proclamar, a profetizar o que tinha acontecido lá com os 70. Só que de uma maneira mais poderosa e definitiva. E as pessoas olhavam para os apóstolos e diziam: eles estão bêbados, estão embriagados, o que é que esses loucos estão fazendo? São Pedro toma a palavra e diz as seguintes palavras no verso 14 do capítulo 2. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão e disse: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, ele repete, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Que dias são aqueles? Hoje Deus quer nos fazer lembrar no Dia dos Pais que o maior presente que Ele nos deu, permanente, para aqueles que buscam e desejam de maneira muito profunda essa experiência, é a grande realidade do empoderamento do Espírito Santo, que nos dá força para caminhar, para pregar, que nos dá força para levantar nos dias difíceis, que nos sustenta nos dias de luto. Esse Espírito Santo que nos capacita a fazer coisas que nós jamais imaginávamos ser capazes de fazer. É o mesmo Espírito que Deus derramou ali sobre aqueles 70 no velho e sobre todos os novos discípulos da igreja, e continua fazendo nos dias de hoje sobre a vida de todos os que creem. Portanto, ó Espírito Santo, eu te peço, nós te pedimos, vem e continuamente nos enche e continuamente nos empodera para fazer a tua vontade na face da terra. Nos empodera. Meus amados, o tema dessa mensagem eu deixei por último. É chamados para liderar. Você foi chamado e você foi chamada para liderar. E eu vou explicar. Isso não significa que você vai ocupar alguma posição, humanamente falando, organizacionalmente falando, de alguma liderança institucional, mas Deus tem uma razão para nos dar o Espírito Santo. Ele quer que nós lideremos. Lideremos quem? Pessoas. Para que liderar pessoas? Para que elas tenham a dádiva de caminhar nessa vida, que é o nosso deserto particular. Essa vida é um deserto particular de cada um. Deus quer que a gente caminhe em direção ao novo céu e à nova terra onde habitam a justiça.
E Deus quer que nós venhamos a conduzir pessoas em direção a esse lugar. E liderar é conduzir, liderar é tirar alguém de uma situação e levá-la para outra situação. Os pais têm a tarefa primária de liderar os seus filhos, de conduzir os seus filhos. A própria palavra pedagogo, são duas palavras da língua grega que representam aquele que conduz a criança. Eram mentores de crianças, que os conduziam na filosofia, que os conduziam nas ciências. Eram pessoas que ensinavam ética para crianças, eram professores, eram pedagogos. E você olha para mim e diz: pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? Se realmente você pode não ter nada a ver com isso, se você não tem uma experiência com o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo um dia de fato te tocou, um dia de fato te fez novo ou nova, e tem trabalhado na sua vida, se você não está conduzindo pessoas, liderando pessoas em direção ao cumprimento do plano de Deus na vida delas, então você não está cumprindo em absoluto o plano de Deus em sua vida. O que Moisés queria era que o número de reclamantes, o número de importunadores diminuísse, e que o número de pessoas que assumissem o comando, a responsabilidade de conduzir pessoas até a terra prometida aumentasse. Qual é a minha tarefa enquanto pregador, enquanto pastor nessa igreja? Não é controlá-los, não é colocar lavagem cerebral na cabeça de vocês, não é me posicionar como insubstituível, mas a minha tarefa aqui está sendo como mestre na igreja, é que vocês entendam que nós juntos, com o poder do Espírito Santo, podemos fazer coisas inimagináveis na face da terra. Que nós juntos, pelo poder do Espírito Santo, podemos arrastar multidões da escravidão do pecado. Se lembra a escravidão simbólica dos judeus no Egito? A escravidão do pecado em direção aos valores do reino, em direção aos projetos de Deus para a vida dessas pessoas. Meu irmão e minha irmã queridos, se você não entendeu que você é parte da grande comunidade universal dos participantes do corpo de Cristo, e que sua função principal, Jesus só disse uma coisa para aqueles homens. Quando Jesus se reuniu com os apóstolos antes de ser levado aos céus, ele disse assim: olha, vão e façam discípulos. Jesus não disse: vão e construam catedrais, vão e abram ONGs, vão e... tudo isso, se não for acessório do primeiro, nada mais será. Se esse lugar não for nada mais do que uma ferramenta, um grande auditório onde nós podemos aprender juntos a palavra e louvar ao Senhor, para sairmos daqui empoderados do mesmo Espírito. Gente, vocês sabem o que aconteceu com aquelas 120 pessoas? Elas saíram pegando fogo daquele lugar. E foi por causa daquelas 120 pessoas, há 2000 anos, que nós estamos aqui. Olha que coisa! Foi por causa daqueles 120 mártires da igreja. Quase todos morreram por pregar o Evangelho. Eles espalharam a boa nova pela face da terra. Escuta, eles não tinham rádio, eles não tinham televisão, eles não tinham carros, eles não tinham celular, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham Wi-Fi, mas eles tinham o poder do Espírito Santo.
nós temos televisão, nós temos rádio, nós temos WhatsApp, nós temos Wi-Fi, e nós hoje somos uma geração fraca, muito pouco empoderada do Espírito Santo, porque continua o mesmo paradigma do deserto. Muitos são os importunadores e poucos são os condutores até a terra prometida. E eu tenho dito a Deus: Senhor, que eu use a minha vida em todas as oportunidades que eu tiver para ser nada mais, nada menos do que um simples homem amado por Ti, empoderado pelo Teu Espírito Santo, que está contribuindo para o maior êxodo da história de toda a humanidade, quando a igreja está retirando pessoas do cativeiro do pecado, do cativeiro do inferno, e trazendo pelo poder do Espírito Santo essas pessoas e apresentando a Jesus Cristo. Quando nós chegarmos para prestar contas ao Senhor, Ele não estará muito preocupado com a quantidade de títulos que nós acumulamos. Ele não vai estar preocupado se você dirigiu uma BMW ou se a sua vida foi andando de ônibus. Mas Ele vai nos perguntar uma simples questão: o que fizeste de tudo aquilo que eu te dei? Do pouco ou do muito? Igreja, se você tem uma experiência com o Espírito, encha-se mais. E se você não tem, busque como quem busca a própria vida. Moisés passou, os apóstolos passaram, outros homens e mulheres na história passaram, mas nós somos hoje a geração que vive e que tem o bastão para conduzir o mundo aos pés de Cristo. Aliste-se nesse exército, faça parte dessa jornada maravilhosa. E se você perguntar por acaso, em qualquer momento, e disser: eu não tenho experiência, eu não tenho dinheiro, eu não tenho idade, eu tenho muito medo, eu lhe digo hoje à tarde: mas você tem o mais importante de todas as coisas: a disponibilidade do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém, gente? E o nosso Pai Celestial, os nossos pais cuidaram de nós, nos deram a vida. Louvado seja o nome do Senhor por eles. O meu pai está aqui agora. Louvado seja o nome do Senhor pelo meu pai. Talvez você não tenha pai. Talvez você nunca tenha tido um pai nessa terra. Mas você tem um pai por excelência. Aquele que te deu fôlego de vida e que pelo Espírito Santo dele te levanta e te prepara para prosseguir, para dar fruto, para ser verdadeiramente feliz. Amém, gente? Então diga: eu fui chamado para liderar pessoas da escravidão, dos seus egitos pessoais, em direção às promessas de Deus, realizadas em Cristo Jesus e sustentadas pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz Dia dos Pais para os pais e para as mães que têm sido pais. Aleluia.